Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à videoaula de História do segundo bimestre aqui do ARPA 1. Então, vou começar falando sobre o Império Bizantino e o Império Romano do Oriente, um pouco da formação e da sobrevivência dele. Então, ele começou em 330 d.C., com a criação de Constantinopla por Constantino, e Constantinopla foi proclamada a capital do Império, e as riquezas que estavam em Roma acompanharam para Constantinopla. Com isso, o Ocidente ficou frágil e, mais uma vez, a capital foi mudada, só que de volta para Roma. Só que é importante ressaltar, é importante lembrar para a prova, que as riquezas que estavam no Oriente não voltaram para o Ocidente. E aí, com isso, no final do século IV, teve uma divisão do Império por Teodósio. Então, o Oriente tinha mais comércio, era mais rico e mais protegido, e o Ocidente mais vulnerável, menos rico e menos protegido. É, Acabou com o Império do Ocidente, e aí o Império do Oriente sobreviveu bastante tempo depois, por conta de dois fatores. Então, primeiro, o Estado era rico, por conta das doações de famílias ricas para a defesa da cidade, e o segundo fator é a localização estratégica no Estreito de Bósforo, que era protegido por uma cadeia montanhosa natural. Então, falar agora um pouco sobre o governo, o reinado de Justiniano I e sobre a política, a economia e a sociedade durante o seu governo. Então, ele criou um conceito muito importante chamado de cesaropapismo, que é basicamente o líder político máximo e o líder religioso máximo. Então, ele basicamente tinha um controle sobre o Estado e sobre a Igreja. E com isso, então, ele criou outro conceito também, que é denominado de teocracia, que são governantes que são representações de uma divindade, como os faraós no Egito Antigo. Então ele exercia basicamente o poder total e absoluto, já que ele controlava o Estado e a Igreja. E ele centralizou seu total poder em suas mãos. A economia agora, então, ela era comercial e urbanizada, mas ela também tinha base na agricultura. Ele utilizava de um conceito muito importante chamado de intervencionismo estatal, que é quando o Estado passa a controlar a produção de riquezas e arrecadar impostos. A sociedade ela era hierarquizada e os ricos, obviamente, mais privilegiados. Fala agora um pouco sobre o governo de Justiniano e os capítulos seguintes. Então, as conquistas territoriais que Justiniano conseguiu, ele tinha o sonho de restaurar o antigo Império Romano, e ele conquistou territórios no norte da África, a Península Itálica, a Península Ibérica. Com isso, os aumentos de custos e impostos subiram, e a insatisfação popular. E aí, após a morte de Justiniano I, é, a- começou a haver uma dinastia grega de imperadores resultando em mudanças no Império. Então aqui tem uma tabelinha só falando sobre durante o reinado de Justiniano e após o reinado de Justiniano. Então o legado e a cultura do Império do Oriente. Então eles fizeram um código de direito civil que o Justiniano ele recuperou e organizou as antigas leis romanas, e essas leis hoje em dia têm muita influência no direito ocidental. A arte e a arquitetura também, tinha arte religiosa, que é através do cristianismo, e a influência de outras culturas dentro da arte do Oriente. Então, como a grega, com a presença de colunas, a romana, com a presença de arcos e cúpulas, a oriental, com a presença da cor dourada. E a iconoclastia também, que é uma decoração discreta com mosaicos. Agora falar sobre o povo árabe na Alta Idade Média. Eu vou falar mais rapidão, assim como eu falei do Império do Oriente, mas se vocês quiserem um conteúdo mais detalhado, tá lá na aula que a gente fez de História, revisão para AE desse bimestre também. Então, a Arábia pré-islâmica, a sociedade era basicamente nômades e beduínos que viviam em volta de lugares férteis. A política não tinha nenhuma unidade política, só apenas os cheques que comandavam as tribos e comerciantes que comandavam as cidades. A economia, ela era ligada às rotas de comércio e ao pastoreiro. E no deserto, por conta do nomadismo, a busca por alimento. A religião era o politeísmo e a adoração dos elementos da natureza. Meca, que é a principal cidade, tanto religiosa como econômica, porque era o santuário, era o lugar onde ocorriam peregrinações religiosas, e econômica porque é onde ficavam os coraxitas que vendiam os artigos religiosos, eles comandavam a cidade. Agora, Maomé, ele era um comerciante que viajava pela Península Arábica e que teve contato com outras religiões. Um dia ele encontrou uma mensagem
do anjo Gabriel, falando que ele era responsável por difundir a palavra de Alá. E incentivando o abandono de falsos deuses, falando que o único Deus é Alá. Com isso, teve uma repressão dos quraishitas, que não iam mais conseguir vender os itens religiosos e ganhar dinheiro. E aí, com isso, ocorreu a Hégira em 622 d.C., que foi a fuga de direção à cidade de Atreb, que futuramente ia ser chamada de Medina al-Nabi, a cidade do profeta, e marca o início do calendário árabe. Então, preceitos do islamismo, vocês podem ver aqui, então, como orar 5 vezes ao dia, aceitar o credo, que Allah é o único Deus, dar esmola aos mais pobres, jejuar no Ramadã e peregrinar ao menos uma vez a Meca. A construção do Império, então, um processo. Então, Maomé ele conquistou vários fiéis e criou um exército de seguidores que esses invadiram Meca e aí os itens religiosos, eles foram destruídos, com exceção da Pedra Negra, que representava o Deus único. E Meca continuou sendo um local de peregrinação, só que para os árabes dessa vez e para os islãs. E continuou sendo vantajoso para os quraishitas, porque eles se converteram e começaram a vender coisas em relação ao islamismo. O Maomé ele vira chefe do Estado e da religião islâmica, só que ele faz 2 anos depois. E aí com isso tem a expansão do Império e o Jihad, que é a guerra através da religião. Então, que é você lutar através da palavra de Allah, e tem algumas recompensas, como controle de rotas comerciais, terras férteis e espólios de guerra. E resultado do Jihad é a unificação completa da Arábia. Sucessão do profeta. Então, depois da morte de Maomé, os territórios conquistados são divididos em califados e chefiados por calitas, que são sucessores de Maomé. E aí isso causou uma divergência que até hoje precede entre os xiitas e sunitas. Os xiitas são os islãs que defendem que o califa deve ser descendente de Maomé, eles seguem somente o Corão. E os sunitas são defendem que os califas eles são escolhidos pela comunidade, eles seguem o Corão e o Sunna. O Corão é o livro religioso escrito após a morte do profeta, que conta a história dele, e o Sunna são os textos complementares ao Corão. Contribuições, então, gerais dos árabes. Matemática, medicina, então, estudos de doenças, cartografia, mapas mais elaborados e astronomia, instrumentos náuticos todos que tinham direção à Meca. E Bagdá também, que é conhecida como uma cidade que preserva o conhecimento. Além da arte da agricultura, como a utilização de cúpulas, arcos e minaretes em suas construções, da arte geométrica, porque na religião islã não pode representar Deus, e eles usavam da arte geométrica para isso. Agora a gente entra no foco mais do final desse bimestre, dessa aula, que é a Europa medieval e Idade Média, né? Então, falar um pouco sobre os povos bárbaros, então germanos, eslavos, tártaros, mongóis. Eles se localizavam no norte europeu. Eles eram seminômades e por isso eles dependiam de pesca, saques e pastoreio, por conta de serem seminômades. Aí eles não tinham dinheiro e a economia deles era natural, através de trocas. A propriedade de terras era coletiva, ou seja, de todo mundo. Eles não tinham escrita, a religião deles era politeísta, eles acreditavam muito em forças da natureza. Eles eram descentralizados politicamente, então tinham várias tribos, como os godos, lombardos, vândalos, saxões. E tinham comitatos, que é a relação entre líderes e guerreiros, que a gente vai estudar mais pra frente, que vai ser importante na Idade Média esse conceito. Por conta deles viverem no norte europeu, eles buscavam por melhores condições, e eles tinham muito medo dos hunos também, que estavam perto deles. E mais, alguns deles foram escravos durante a crise romana. E aí, com isso, eles teve um processo gradativo até que chegou às invasões bárbaras. Então, falar agora um pouco dos reinos bárbaros. Os reinos bárbaros, eles eram de diferentes tribos germânicas e era muito descentralizado no território romano. E aí, com isso, tinha um choque e fusão muito grande na política, né? Então, o patrimonialismo, que era o reino visto como propriedade do rei, relações de vassalagem, que eu vou explicar daqui a pouquinho, a ausência de noção de cidadania. Então, se antigamente em sociedades como a grega e a romana a gente tinha muito essa definição de cidadania, hoje em dia não tem mais, a preservação e adaptação de instituições romanas como a igreja e reinos fracos e instáveis, com exceção do Reino Franco, que foi o mais estável e mais importante dos reinos bárbaros, que é o único que a gente vai falar nesse bimestre. Então, eu vou falar agora sobre o Reino Franco, que era localizado na Gália, parte atual da França.
Então aqui fala um pouco sobre a política da dinastia Merovingia. Então a dinastia Merovingia começou com o rei Clovis I. Ele se converte ao cristianismo e une as tribos francas sob seu domínio. E por que ele se converteu? Porque a igreja oferecia apoio à população dominada ao Reino Franco, e em troca o Reino Franco oferecia apoio político-militar. A igreja, que tinha perdido influência depois da queda do Império Romano do Ocidente, ela volta a crescer com o início do Império Franco e da dinastia Merovingia. E aí isso causou uma expansão e estabilidade do reino, centralizando o poder nas mãos de Clovis. E aí dois conceitos são um conceito muito importante para entender: majordomos ou prefeito de palácio. Então, os sucessores de Clovis, eles eram reis indolentes, eles tinham o título de rei, mas eles não governavam. E quem exercia o poder de fato é o majordomos, que era o funcionário do rei com cargo vitalício hereditário, ou seja, passado de pai para filho. Fala agora um pouco da Batalha de Poitiers ou Tours em 162 d.C., que foi a conquista muçulmana da Península Ibérica. Eles tentaram avançar para o continente europeu, só que o majordomos Carlos Martel impediu a entrada deles, e aí ele protegeu a Europa e a igreja dos muçulmanos. Como resultado, o Papa nomeou o Martel como salvador da cristandade. Isso evidenciou mais ainda o poder fraco dos reis francos naquela época, e uma proteção da cristandade em cima de Martel. E aí, com isso, teve a transição para a dinastia carolíngia, que teve início com Pepino Breve, que era filho de Martel, que depois o rei indolente ia assumir o trono. Ele teve apoio da igreja, que recebia proteção militar, e dos nobres, que estavam felizes com o poder real unificado sobre o domínio de Martel. Com isso, teve um enfrentamento e combate aos muçulmanos e bizantinos, que ameaçavam a Roma. E também dois conceitos importantes, então: o patrimônio de São Pedro ou estados pontifíceis, que o Pepino expulsou os árabes, né? E ele doou as regiões da Península Itálica para a igreja. E também ele protegeu o Império e a Europa contra Bizâncio, que era o imperador bizantino, que impôs a iconoclastia, que era a destruição de imagens de Deus, né? Então, e o Papa recusou destruir essas imagens, e aí o Bizâncio ameaçou Roma e o Império Franco defendeu. Agora a gente vai falar um pouco da cisma do Oriente, que é a divisão do mundo cristão entre a Igreja Católica, liderada pelo Papa, e a Igreja Cristã Ortodoxa, liderada pelo Imperador Bizantino. E aí, nisso, a gente entra no reinado de Carlos Magno, que foi o principal rei franco. Então, um pouco das características gerais. Então, a centralização do poder e o expansionismo de territórios, a submissão e obediência e fidelidade dos nobres ao rei e vassalagem, e a aliança fortalecida com a igreja. Com isso também teve a difusão do cristianismo e doações de terra. E um conceito muito importante, que é o Missi Dominici, que é o funcionário do rei que fiscalizava a obediência e a prestação de impostos dos nobres. E aí isso teve um período de estabilidade, porque com o crescimento populacional e econômico, o aumento territorial, teve um renascimento cultural, então novos centros de ensino, incentivo a falar latim, que era a língua das escrituras sagradas, graças a Carlos Magno. Só que, após a morte dele, durante o reinado de Luís o Piedoso, algumas coisas aconteceram. Então, primeiro, o fim das conquistas territoriais, que, que acabou com que os nobres não fossem mais submissos ao imperador. A isenção da igreja e impostos, que teve a diminuição da arrecadação de riquezas e o empobrecimento do Estado. E a disputa entre os três filhos de Luís, que resultou no Tratado de Verdun, que é o Reino Franco dividido em três partes. Então, na laranjinha, que vocês podem ver no mapa, de Carlos o Calvo; na verde, de parte de Lotário; e na roxa, parte de Luís o Germânico. E aí, com isso, teve uma descentralização do poder franco e o declínio do poder real, que fortaleceu o poder local e passou a tornar a autoridade local a autoridade suprema. Mas também as invasões dos vikings e magiares por conta das fronteiras desprotegidas. E aí teve um enfraquecimento do império. E aí a gente entra no período de feudalismo. Mas aí o que é o feudalismo? Eu vou contar e vou explicar para vocês. Explicar das origens do feudalismo também. Então,
falar um pouco sobre as origens deles, então, das bases romanas. Então, o colonato, que são vilas romanas, que tem a ver com a servidão, e eu já vou explicar daqui a pouquinho. O clientelismo, que basicamente fala que durante Roma Antiga, os plebeus que prestavam serviço aos patrícios recebiam proteção social e econômica, que tem a ver com a suzerania e vassalagem, e alguns benefícios também. Então, o imperador dava propriedade ao Estado, ao usufruto de algum prestador de serviço também, e tem a ver com a suzerania e vassalagem. E algumas bases germânicas, como comitatus, que é a relação de fidelidade entre chefe e guerreiro, que tem a ver com a suzerania e vassalagem, e o direito de consuetudinário, que são leis orais baseadas no costume, que tem a ver com a servidão. Mas afinal, o que que são essa servidão, o que que é vassalo e o que é suzerano? Então, basicamente, funciona assim. A sociedade estamental, ela era dividida em três classes, então ela era tripartidária. Ela era estratificada, ela era dividida em camadas, e ela era estamental. Então, ela não, se nascia numa camada, você não podia mudar dela. E aí, a imagem passada pela igreja dessa sociedade era um modelo tripartite ou trifuncional, então tinham três ordens. Então, os oratores, que é o clero, que protegiam a espiritualidade, os belatores, que são os nobres, que tinham proteção militar, e os laboratores, que são os servos, que ofereciam sustento material. E a igreja passava uma imagem que era tudo junto, que todos funcionavam para gerar uma ideia de harmonização. Só que na realidade, os oratores e os belatores concentravam todo o poder e os laboratórios eles eram explorados na relação de servidão e configuravam ampla maioria que não tinham direitos, ou seja, uma sociedade desigual. E agora sim, a relação social política de suzerania e vassalagem. Então, o que é vassalagem? É a relação pessoal e direta entre dois nobres sustentados por uma troca de favores. Então, o que é isso? Um suzerano, ele concede um feudo, concede uma terra a um vassalo. Então, ele concede uma terra ou proteção militar. Em troca, o vassalo, ele oferece fidelidade e serviço militar ao suzerano. E o que é um feudo? Bom, o feudo, ele é uma propriedade de um suzerano para usufruto do vassalo que pode explorar e proteger o feudo. Então, pode ser terras ou pode ser pedágios, mas geralmente eram terras. E agora a servidão. Então, a servidão é a relação entre um senhor feudal, dono de um feudo, e algum camponês sustentado por uma troca de favores. Então, o senhor feudal, que é quem possui a terra, ele concedia ao camponês a terra e proteção militar, que naquela época tinha muitas invasões. Em troca, o servo ele prestava serviços e trabalho para o senhor feudal. O senhor feudal exercia a autoridade política jurídica máxima também. E alguns tributos que o servo tinha que pagar ao senhor feudal, como a corvé, que é o trabalho obrigatório, no manso senhorial, a talha, que era a entrega de parte da produção do servo ao senhor, e banalidades, como obrigações, tributos cobrados pelo senhor em virtude da sua autoridade. Agora falar um pouco sobre o senhorio rural. Então, a economia era baseada na agricultura. A unidade de produção era a básica do feudalismo e era voltada para subsidência, ou subsistência, como vocês preferem falar. Mas o que é isso? Então, basicamente não tinha comércio, era uma troca de produtos. E basicamente o senhor rural é uma vila romana transformada. Então tem o manso senhorial, que é o uso da terra do senhor, onde os servos pagavam corvéia. Tem o manso comum, que é o terras comunais, que é onde os camponeses e os nobres faziam pastagens, colheitas, raízes. Tem o castelo senhorial, que é a fortaleza, proteção militar, que é onde vive o senhor. E o manso servil, que é onde é a terra dividida entre os servos, e é onde os camponeses, os servos, produzem. Então, transformações aqui do século XI. Com maior segurança e fim de invasões, fim de guerras, a igreja começa a fazer mais ações pacifistas, então um clima favorável e redução de epidemia como a lepra, que preservava naquela época, resultou no aumento populacional. Com isso, necessidade de mais produção, e aí isso gerou um estímulo de técnicas e aprimoramento de produção, como rotação trienal, que gerava maior efetividade, arrotamento, tornavam terras improdutivas e produtivas, e o arado em atrelamento a bois para deixar a terra melhor. Com o aumento populacional, a produção
não supria o aumento demográfico e os trabalhadores foram expulsos dos senhorios. Com isso começou o banditismo, então, com ladrões e tal. E aí as atividades comerciais começaram a mudar. Por quê? Por conta da igreja. A igreja, lembrando, a igreja com I maiúsculo, porque a igreja com I minúsculo é onde você vai para rezar. Então, o poder da igreja naquela época, a igreja comandava em tudo naquela época. Ela detinha o poder espiritual, político e fundiário da Europa naquela época, durante aquele período. Eles eram vistos como mediadores entre o mundo espiritual e material. Eles ditavam as regras sociais e determinavam a hierarquia social entre as ordens. Eles também produziam e preservavam todo o conhecimento daquela época. E alguns conceitos aqui que a gente pode falar, então, a salvação eterna e pecado, a heresia e a aquisição. Então, o dogma. Dogma são fundamentos e regras indiscutíveis, são verdades absolutas da igreja. A heresia são crenças e ações que se opunham a essa doutrina oficial da igreja, essa verdade absoluta. E quem cometia uma heresia era um herege, como, por exemplo, os pelagianos, valdenses, leões e cataros, eles faziam ações que eram contra os dogmas da igreja, ou seja, eles cometiam uma heresia, portanto, eles eram hereges. E aí, esses hereges, eles eram perseguidos e torturados pela Inquisição, que era uma instituição constituída por um tribunal eclesiástico, ou seja, formado só por membros do clero, que julgavam e condenavam hereges que descumpriam dogmas. E o objetivo era controlar os padrões de comportamento social. Continuar falando sobre o poder da igreja, mais especificamente sobre a produção e preservação de conhecimento. Então, basicamente, tinham mosteiros e abadias que continham escolas e bibliotecas só para o clero. Era um centro de culturas e conhecimento restrito ao clero, então só o clero podia frequentar. A igreja, ela continha qualquer produção alheia de conhecimento por conta da aquisição. Então, ela era contra a qualquer tipo de outro conhecimento que ia contra os seus dogmas, como, por exemplo, o heliocentrismo. Então, a igreja defende o geocentrismo e qualquer pessoa que defendesse o heliocentrismo ia sofrer pela Inquisição. Agora, falar sobre o último assunto do nosso bimestre, as cruzadas e o renascimento comercial. Então, falar sobre alguns motivos das cruzadas. Os primeiros, os motivos religiosos. Então, reconquistar a Terra Santa para os cristãos, que estava do domínio dos muçulmanos. E também expor o poder do Papa para unir toda a cristandade e anular a cisma do Oriente. E por que participar? Porque o Papa falava que quem participasse podia ser salvo, tinha salvação eterna, iria para o céu, ia ter totalmente seus pecados perdoados. Mas os verdadeiros motivos eram os motivos socioeconômicos, como conquistar as terras roubadas para aliviar as tensões sociais daquela época e acabar com o excedente populacional. Os nobres em busca de poder político, então instalar o feudalismo de exportação. E interesses comerciais também em rotas como Gênova e Veneza, para reaver o domínio do mar Mediterrâneo, que estava com os muçulmanos naquela época. Então ocorreram 8 cruzadas, 8 expedições militares ao longo de aproximadamente 200 anos. Era um percurso difícil ao longo de terra estrangeira. E aí no final os europeus tiveram posse de Jerusalém, porém foi reconquistada por Saladino. E aí com isso teve permissão dos cristãos de peregrinarem desarmados à Terra Santa, sob domínio muçulmano. E aí nisso ocorreu a abertura do mar Mediterrâneo e voltou a navegação e o comércio cristão. E aí a gente tem um renascimento cultural. Então a reabertura do mar Mediterrâneo promove um contato dos europeus com produtos orientais, como artigos de luxo, especiarias, e consolidação de rotas comerciais. Então, criação de novos polos comerciais, entre eles os terrestres e os marítimos. Então, enquanto os polos terrestres eram mais inseguros, eles tinham mais abusos, tinham senhores feudais, gastavam mais dinheiro e tinha uma diversidade muito grande de pesos, impostos e medidas, dependendo de cidade para cidade. O comércio marítimo ele era mais seguro, sem interferência de senhor feudal, que não podia cobrar imposto, e eram alternativas melhores. E em relação ao comércio terrestre, teve o começo de feiras e mercados. Então, falar um pouco agora sobre feiras e mercados, que são pontos de encontro entre comerciantes, que são espaços ligados à rede viária, perto de rios e rotas comerciais. Então, a diferença entre feira e mercado. A feira é atacadista, ela ocorre anualmente em grandes proporções. E o mercado é de varejo, ele ocorre quinzenalmente ou semanalmente
em pequenas proporções. Lembrando que os comerciantes que compravam nas feiras, eles revendiam depois os produtos comprados no mercado. E essas feiras, elas recebiam apoio do senhor feudal. Também nessa época surgiu o conceito de cambista, que é quem oferece câmbio de moedas, e teve início do mecanismos econômicos, então a cobração de juros, que a igreja condenava. Fala agora sobre as cidades, então as transformações do século XI, mais as cruzadas e o renascimento comercial, que resultou nas cidades. Então, com o desenvolvimento das feiras e de mercados, tem a formação de cidades ou de burgos, que são lugares com crescimento rápido, desorganizado, sem infraestrutura nenhuma, sem conforto ou higiene também. É um local de comércio estratégico. Também teve desenvolvimento de comércio e manufaturas, e eles eram fortificados para proteger os mercados e as feiras de saques. E dentro das cidades ou dos burgos, eles tentaram desenvolver uma luta pela autonomia de duas maneiras. O meio pacífico, que foi um acordo feito com o senhor feudal para que ele cedesse a terra, que foi denominado de Carta de Franquia, ou meios violentos, por meio de guerras e conflitos militares. E aí eles recorriam ao rei também. Só que como eram organizados esses comércios, essas manufaturas? Então, tinha a corporação de ofício, que era composta por artesãos ou produtores de uma mesma cidade que se dedicavam ao mesmo ofício. Então, ou só sapateiros ou só joalheiros, por exemplo. Os objetivos, eles eram se ajudar entre si, controlar a produção local e estabelecer novas técnicas, monopolizar a atividade e eliminar a concorrência daquela época, e controlar os preços para serem mais justos. Como era organizado? Tinha uma terceirização, que era o dono da oficina, que tinha maior conhecimento, era dono da matéria-prima, mas tinha mais técnica de produção. O jornaleiro, o companheiro, ou oficial, que era o trabalhador livre e assalariado, que aprendia também com mais terceirizão, mas ele tinha que ter um conhecimento razoável. E o aprendiz, que é um jovem no início da carreira, que vive com o mestre aprendendo os segredos da profissão e ele não recebe salário. Já os comerciantes tinham associações de mercadores, que eram compostas por comerciantes com o objetivo de controlar o comércio e monopolizar os preços, né? Então tem as guildas, que são comerciantes de apenas uma cidade, e as ranças, que são comerciantes de apenas várias cidades, que organizavam as feiras. Então, guilda uma cidade e rança várias cidades, que organizavam as feiras. E aí isso resultou numa mudança de uma economia agrícola e natural para uma economia mercantil, comercial e monetária. Surgimento da burguesia e do trabalho assalariado, que depois vão fazer grande diferença para o período de Renascimento e depois para a Idade Moderna. E sem a autoridade máxima de um senhor feudal, começou a ter uma propriedade coletiva da terra do burgo. Então, um novo espaço foi criado que a gente vai ver mais aprofundadamente no terceiro bimestre.